Agora a gente te mostra um fato revoltante. Crianças que deveriam estar brincando e estudando, infelizmente, são usadas para cometer delitos. Elas se aliam a organizações criminosas e acabam perdendo a vida na guerra por território do tráfico de drogas. Como aprendem desde muito cedo a conviver com bandidos, acabam se tornando frios e violentos como eles. Acompanhe na reportagem. Aos 8 anos, as crianças estão em uma etapa de desenvolvimento onde a amizade e as experiências passam a ser fundamentais. Elas buscam autoafirmação dentro e fora de casa. Estão prontas para aprenderem na escola, mas não para lidar com o tráfico de drogas. O aumento de ocorrências com o envolvimento delas fez a Polícia Civil investigar por que são o foco dos bandidos. A descoberta foi que as organizações criminosas encontraram uma forma de economizar e prosperar. São pessoas que têm uma legislação própria, principalmente criança, que cometendo crime meramente é o Conselho Tutelar que toma providência, nem é a polícia que toma providência. Com isso, as facções elas até economizam em caso de apreensão do indivíduo desse, já que não precisa de advogado para a defesa, dificilmente fica apreendido, não necessitando então de advogado para ser liberto. Com isso é uma economia para o crime organizado. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, criança tem menos de 12 anos de idade. De 12 a 18 já é considerada adolescente. Se, por exemplo, um menino de 9 anos for flagrado vendendo entorpecente, ele não pode ser internado em um centro de recuperação. A punição nesses casos é o acompanhamento do Conselho Tutelar e inserção em programas de recuperação desenvolvidos pelo município, como terapias com psicólogos, por exemplo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 9% dos adolescentes infratores cometeram o primeiro crime antes dos 12 anos de idade. Em Joinville, as crianças ocupam duas funções no tráfico. A dos chamados olheiros, que avisam da chegada da polícia nas comunidades, ou são os próprios vendedores de drogas. Quando o adolescente completa 14 anos, acontece o chamado batismo, que é quando ele ganha um estatuto da organização criminosa e passa a fazer parte oficialmente. Além dele, existe o companheiro e o colaborador, que são aqueles jovens que não estão filiados à facção, mas que colaboram praticando pequenos furtos e outros delitos, por exemplo. Se o infrator tiver mais de 18 anos e cometer um ato ilícito ou violento, a punição varia entre uma simples advertência até a internação em um centro de atendimento socioeducativo, com tempo máximo de permanência de 3 anos. Em Joinville, o sistema que deveria reeducar sofre com a falta de infraestrutura. Como consequência, o jovem é solto antes e muitas vezes sem estar recuperado. Não só aqui em Joinville, mas no estado inteiro e também até a nível nacional, os adolescentes ficam no máximo, pelo menos aqui em Joinville, 1 ano de internação. Não se chega a cumprir o prazo máximo de 3 anos, independentemente do tipo de delito, Pode ser homicídio, ou tráfico de drogas, ou latrocínio. Por conta da falta de vagas e da rotatividade, eles não cumprem sequer 1 ano de internação. Desde que foi inaugurado em 2014, o Centro de Atendimento Socioeducativo do bairro Vila Nova tem sérios problemas estruturais, que já foram denunciados pela RIC TV. Rachaduras nas paredes, falta de alvará de funcionamento e adequações sanitárias são alguns exemplos. O CASE custou R$80 milhões e deveria ter capacidade para receber 70 adolescentes, mas isso nunca aconteceu. A lotação máxima não passa de 41 infratores. A demora na execução de reformas obrigou o Judiciário a interditar o local pela 2ª vez. O CASE não poderá mais receber adolescentes em conflito com a lei enquanto o Estado não providenciar a reforma estrutural. O Departamento de Administração Socioeducativa informou que acatou a decisão de interdição parcial. Já a Secretaria de Justiça e Cidadania informou que as reformas e manutenções estão sendo feitas e que um cronograma será apresentado na tentativa de reverter a interdição.
Outro processo tramita no Judiciário há 3 anos e o Ministério Público quer estipular prazos para que o governo apresente cronogramas de melhorias. Só que depois de tanto tempo, parece que a paciência dos promotores se esgotou. O Estado até fez uma proposta dizendo que teria interesse num acordo, porém sem nenhuma indicação de qual seria esse acordo. Então, o que a gente pediu é que a ação continuasse e agora vamos apresentar resposta à contestação do Estado, pedir que o juiz julgue antecipadamente esse processo. Uma vez que não há necessidade de oitiva de testemunhas, acredito que todo mundo, inclusive o governo do Estado, o DEASE, já tem conhecimento da situação do caso. Já todo mundo sabe que é uma obra que nunca foi efetivamente inaugurada, não está pronta, né? Então, que julgue definitivamente esse processo. Meus amigos, está acontecendo em todo o Brasil. Eu contei até 10 antes de começar este comentário, para não começar assim. Em todo o Brasil, crianças, 8 anos de idade, sendo aliciadas pelo pessoal do tráfico de drogas, especialmente. Criminosos, bandidos de todas as áreas, mas especialmente da área do tráfico, em que uma criança é uma pequena mula, uma mulinha para levar e trazer. Enfim, e aí? Por que isso acontece? Primeiro, porque não há planejamento familiar. Ora, prático, planejamento familiar entre 2 estúpidos. Pois é, mas se o governo interviesse nesta questão, prepotência, ditadura, isso e mais aquilo. Mas não há responsabilidade no planejamento familiar. Não havendo, teria que haver, então, o controle da natalidade, que é a intervenção do Estado. Nem pensar no Brasil, não é isso? Senão alguém ia dizer, o pobre não pode mais fazer filho. Dependendo das condições, não pode. Claro que não pode. As crianças são jogadas na rua. A mãe fica em casa, quando fica, 3, 4, 5 filhos. E o marido? E o gerador desta prole? Sumiu, ninguém sabe. Aí as crianças são aliciadas por qualquer meia dúzia de pirulitos. Não estão na escola, não são devidamente educadas pela família, porque não há família. Como é que vamos resolver o problema? A multiplicação de crianças órfãs de pais vivos é algo assustador no Brasil. Nós aqui do lado de cá, classe média boa, filhos em colégio particular, o carro que as leva até a porta da escola, isto e mais aquilo, não sabemos o que acontece do lado de fora. Temos que saber, porque dali surgem as facções, o crime organizado, os bandidos de calçada, os caras que matam por um celular. E se você rebobinar a fita, para usar uma linguagem antiga da TV, você vai encontrar o quê? Uma criança sem pai e sem mãe, ainda que com pai e com mãe. Sem escola, sem nenhuma possibilidade de chegar a uma luz um pouco mais brilhante na vida. O que é que estamos fazendo para combater esse tipo de orfandade de crianças de pais vivos? Nada. E as facções se aproveitam disso. Ganham robustez, mais representantes nas ruas para infernizar a vida dos que estão dentro da lei, isto e mais aquilo. Aí quando a polícia intervém, ou quando alguém resolve baixar o devido cacete, porque é preconceito, porque é isso, porque é aquilo. Mas na origem de tudo, uma ordinária leviana que se entregou para um vagabundo que ela nem sabe quem é, geraram um filho, ele sumiu, ela tem 3 ou 4 ou 5 filhos, não educaram as crianças, jogaram as crianças na calçada, o crime vai lá e as recruta para o mal. E nós ficamos olhando do lado de fora, negativo, alguma coisa tem que ser feita. Já há um pacote da justiça contra este crime mais pesado. Mas este tipo de crime, o da paternidade irresponsável, está livre e solto entre nós. Isso não pode continuar assim. Camarada, para fazer um filho, tem que responder por este filho. Aonde isso? Na Dinamarca? Abramos o olho. A coisa está fora de controle.